pessoal, eu sou a Bruna do Ateliê Soficandy e estou aqui no Ateliê dos Sonhos da Santa Fé para ensinar mais um passo a passo no Santa Fé Ensina. Vamos comigo? Hoje a gente vai aprender esse lindo enfeite de árvore de Natal, um boneco de neve para deixar sua árvore linda, para você vender muito e presentear quem você ama. Vamos lá? O que a gente vai precisar? Primeiro, 2 recortes em feltro em círculo maior para a gente fazer o corpinho do nosso boneco, 2 recortes em círculo menores para a cabeça do nosso boneco, o recorte do chapéu do nosso boneco de neve, um recorte eu utilizei tecido em estampa de Natal. A gente pode utilizar também a coleção de feltro Santa Fé de Natal, que está incrível, uma estampa mais linda do que a outra, para vocês utilizarem, criarem, fazerem combinações lindas. Mais 2 recortes do casaco do nosso boneco de neve, o detalhe do chapéu, um pompom para a gente colocar na ponta do chapéu do boneco de neve, um barbante para a gente poder fixar ele na árvore depois e um triângulo para a gente fazer o narizinho dele, que eu vou ensinar vocês como fazer. Vamos lá! Primeiro a gente vai casear as 2 partes redondinhas, tanto da cabeça do boneco quanto do corpinho. Com linha branca, a gente vai fazer o caseado da peça. Então a gente vai inserir a agulha, escondendo o nozinho entre as 2 peças, laço e puxo. Essa é a minha maneira de casear. Existem diversas maneiras, você tem que encontrar a forma que você se sente mais confortável e que faz você ter um rendimento maior no seu tempo para a confecção da peça. A gente faz o caseado durante todo o círculo. Insere a agulha, laço, insiro a agulha e laço. Lembrando que a gente vai deixar uma abertura para poder preencher essa fibra. E a dica de hoje é, para as peças que possuem algum acabamento, como no caso do boneco de neve, o casaco que vai esconder as costas do bonequinho, ou na cabeça, quando a gente colar este acabamento para pendurar o boneco de neve na árvore, essas peças que possuem alguma coisa para tapar a parte de trás do círculo, eu vou ensinar vocês como preencher para deixar ela bem redondinha. Muita gente tem dificuldade de deixar a peça um círculo perfeito por conta da fibra siliconada. Então eu vou ensinar hoje para vocês como preencher essa peça para não ficar com aquele acabamento enrugado, deixando ela completamente preenchida com a fibra siliconada e perfeitamente redonda. Então a gente vai casear a peça inteirinha, caseamos do início ao fim. Ela está fechada, então a gente não preencheu com fibra. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um lado desse círculo, dar uma mordidinha com a tesoura, fazer um furinho. Na verdade, a gente vai só abrir essa peça numa reta mesmo. E a partir dessa abertura, a gente vai preencher. Então, a gente vai conseguir deixar todo o caseado liso com o preenchimento da fibra. Então, eu vou pegar aqui a fibra. A gente pega um pouquinho da fibra, faz uma bolinha para ela não ficar com esses fiapinhos, para sujar a sua peça. E a gente vai preencher. Com a ajuda de uma tesoura, nesse caso essa tesoura ela tem uma pontinha, então tem que tomar muito cuidado quando for utilizar tesoura para preenchimento da peça, você pode forçar e ela abrir o seu caseado e aí você perde a sua peça e tem que fazer novamente. Então quando for utilizar uma tesoura, utilize uma com a ponta arredondada, porque assim ela não vai abrir o seu caseado cortando a sua peça, fazendo com que você perca o seu trabalho. Então, a gente vai preenchendo, pego mais um pouquinho da fibra, enrolo para não ficar com fiapinho, preencho, pego mais um pouquinho e eu vou preenchendo ao redor de todo o círculo.
preencho aqui novamente. Até sentir ela ficar bem redondinha e bem preenchida, bem firme. Como você pode ver, a peça eu consigo preencher com o meu próprio dedo, eu nem preciso utilizar a tesoura ou qualquer outro tipo de instrumento que você goste para estar inserindo o enchimento na peça. E prontinho. Como você pode ver, ela fica perfeitamente redonda, sem nenhum tipo de ruguinha no caseado. Quando você vê que tem algum tipo de ruguinha, é porque ainda está faltando enchimento. Você preenche novamente com o enchimento e vai colocando e forçando para que sua costura abra e preencha totalmente a peça, certo? Então ela fica perfeitamente redonda. E para finalizar a peça, para a gente fazer o fechamento dessa abertura, a gente vai utilizar uma linha, no caso na branca, vou fechar na linha preta para facilitar a visualização. A gente vai inserir a agulha aqui, escondendo o nozinho. Nós vamos fechar com uma costura simples, porque o casaco vai cobrir esse acabamento. E prontinho, essa é a parte do corpinho. Eu já trouxe a cabecinha adiantada também, para facilitar. Mas eu vou ensinar vocês a como fazer essa boquinha do boneco de neve. Então vamos lá. Antes de preencher toda a peça, de fazer o caseado, a gente vai utilizar somente uma face do feltro para poder fazer a boquinha. Eu utilizo uma caneta de ponta fina e levemente eu faço essa boquinha só para dar um norte na hora de casear, de fazer o bordado. A gente vai fazer um bordado com ponto atrás. Então, a gente faz uma boquinha pequenininha, bem levemente, como vocês podem ver, para não ficar marcado. Para depois a gente seguir com a linha preta para fazer essa boquinha. Mais uma vez, a gente utiliza a linha de meada, você pode utilizar a linha que te deixa mais confortável na hora de casear. A gente mede no nosso próprio braço para essa linha não embolar. Que esse tamanho do nosso braço é o tamanho ideal para o caseado, para que ela não faça nozinhos e acabe dificultando o seu processo de confecção. A gente pega uma única linha dessa linha de meada. Vamos colocar na agulha e nós vamos usar essa linha dupla para dar um acabamento melhor. Então a gente pega e dá um nozinho unindo as duas pontas da linha. E aí a gente vai bordar. Eu fiz esse tracinho, então a gente vai inserir no início da boquinha a agulha, puxar e vamos voltar com ponto atrás. Nesse risco que eu coloquei aqui, a gente vai voltar com a agulha não muito distante do primeiro ponto, porque senão não fica um acabamento bonito. Então a gente faz o primeiro pontinho, a gente vai voltar com a agulha aqui mais para frente, puxar essa agulha e retornar no ponto anterior, no mesmo furinho do ponto anterior. Vai fazer com que ela siga o mesmo desenho. Saio com a agulha aqui na frente e volto com ela no mesmo pontinho do ponto anterior. Saio com a agulha aqui na frente e volto no mesmo furo do ponto anterior. Saio com a agulha aqui na frente e volto no pontinho anterior. E aqui eu já finalizei o arco é como se fosse um sorrisinho torto. E a gente vai fazer mais uma vez o desenho desse sorrisinho, que é essa parte da boquinha aqui do lado. Então é só um pontinho atrás de ladinho. A gente passa o ponto aqui e fecha o sorriso aqui, certo? Arremata aqui atrás e corto. Prontinho, a gente já fez o sorriso do nosso boneco de neve, que está prontinho aqui já cheio.
Então, a gente já costurou caseando a peça todinha e preenchendo com fibra siliconada, tanto o corpo quanto o rostinho. Agora a gente vai fechar essa pecinha do narizinho. Como a gente vai fazer? Vou fechar novamente com linha preta, só para facilitar a visualização. Utilize a linha laranja ou a cor mais próxima do feltro que você está utilizando, para não ficar um acabamento feio. Então a gente vai utilizar a linha mais próxima para ter um acabamento mais delicado e mais bonito. Saio com a agulha aqui, unindo as duas pontas do triângulo da parte de baixo. Vamos unir aqui. Certo? E aí a gente vai casear toda essa parte até fechar o biquinho do nariz do nosso boneco de neve. Com ponto caseado. Insiro e laço. Insiro e laço. Insiro e laço. Até o final. E laço, insere agulha e laça, insere agulha e laça, insere agulha e laça, e o último pontinho para fechar, insere agulha e laça. Faço mais um no mesmo ponto para poder dar o acabamento. A agulha escapou, a gente só finaliza o ponto caseado. E a gente corta essa linha aqui. Prontinho. Então, ele vai ficar assim, certo? Com a linha laranjinha, para a gente não perceber esse detalhe. A gente vai preencher também com fibra siliconada. Então, a gente pega um pouquinho da fibra, coloca no narizinho, que no caso é uma cenourinha, e vai preenchendo com a tesoura, com a caneta, com aquele instrumento que você se sente mais confortável para estar confeccionando a sua peça. Preenche todo o narizinho do boneco de neve. A gente já está com o narizinho também pronto. Então, para o casaquinho do boneco de neve, a gente vai unir os dois lados para poder casear as laterais deste casaco. Então, nós vamos casear daqui até aqui e daqui até aqui, desta forma aqui que eu já trouxe adiantado. Então, com a linha vermelha ou a linha branca, no caso desta estampa, a gente vai casear todas as laterais e eu já trouxe ele pronto aqui. Para facilitar, o que a gente vai fazer para abrir esse casaquinho? A gente vai usar uma tesoura só para abrir a metade. Então, desse lado da golinha, que é esse biquinho, a gente vai abrir até o final. Sem medo, a gente abre o casaquinho, certo? Essa pontinha aqui, a gente dá uma leve arredondada, só para dar um acabamento mais bonito. Na mão mesmo, não tem necessidade de molde, tá, gente? A gente pega a tesoura e só faz um pequeno arredondado, tirando essa pontinha. Do outro lado, a mesma coisa. A gente pega essa pontinha que a gente cortou e dá um leve arredondado para dar um acabamento mais bonito, certo? Então, a gente vai pegar o corpinho, que é onde a gente tem aquele acabamento do preenchimento, e vamos fazer dessa parte as costas. Nós vamos abrir o casaco, colocar o corpinho aqui e vestir a peça. A gente vai ajustando, porque o boneco de neve é gordinho e o casaco tem o intuito de ficar abertinho para dar um charme, certo? Então, a gente passa cola nessa pontinha do casaco e fixa a bolinha branca. E, mais uma vez, deste lado, fixa o casaco na bolinha branca do corpo. Certo? Ficando assim. Ele vai ficar abertinho para dar esse charme. Agora, a gente vai pegar e fixar o nariz. Por que eu vou fixar o nariz primeiro antes dos olhinhos? Exatamente para a gente saber aonde colocar os olhinhos. Porque a partir do nariz, que a gente sabe que é o centro, fica muito mais fácil colocar os olhinhos depois. Então, a gente vai colocar cola nessa parte aberta do narizinho. Vamos cortar esses fiozinhos de fibra para que ela não faça a nossa cola ficar
dar um acabamento um pouco sujinho na peça. Então a gente vai colocar um pingo de cola aqui, preenchendo mesmo esse espaço que ficou vago. E vamos colar bem ao centro, acima da boquinha do boneco. Certo? E vamos deixar ele secando. O mesmo a gente vai fazer com o chapeuzinho. Vamos pegar e casear, colocar as duas faces do chapéu e vamos casear ao redor dele quase todo, deixando só a abertura da cabeça, assim como eu trouxe aqui. Então vamos casear daqui até a ponta do chapéu e da ponta até o final, deixando essa abertura para a gente encaixar a cabeça do boneco de neve. Vamos separar ele aqui. Essa parte aqui é a parte de cima do chapéu do boneco. Então, nós vamos passar cola nessa parte inferior. E agora a gente finalizou o nosso chapéuzinho, colando a parte branca do chapéu. E aí, vamos começar a montagem do boneco de neve. Primeiro, a gente vai pegar a cabecinha e prender os olhinhos dele. Como a gente faz? Vou pegar uma caneta para a gente só demarcar onde vai ficar esse olhinho. Então, ele vai ficar bem ao lado do nariz. Vou fazer uma pontinha aqui e outra pontinha aqui para demarcar exatamente onde ficarão os olhinhos. É um pontinho só para a gente saber onde passar a agulha. Então, a gente coloca a agulha por trás, com a linha preta, porque a nossa pérola é preta, então ela vai disfarçar essa linha que vai fixar a pérola. A gente vai puxar, passar para o outro lado novamente e voltar novamente neste furinho. Eu pus um pouquinho mais para o lado, como vocês podem ver, só para a gente ter um espaço aonde prender a pérola. Se a gente colocar no mesmo ponto, o olho vai ficar muito próximo ao narizinho. Então, eu vou pegar uma pérola preta, redondinha, não é meia pérola, é uma pérola toda. A gente insere a agulha, deixa a pérola cair nesse furinho que a gente marcou e vamos sair com a agulha novamente lá atrás. Lembrando que aqui atrás não tem necessidade de dar um acabamento bonito, porque a gente vai cobrir essa costura. Pronto, prendemos o primeiro olhinho, agora vamos para o segundo. Já com a agulha aqui atrás, nós vamos passar daqui até a marcação com a caneta que a gente fez do outro lado. Já saio com a agulha, insiro a agulha novamente, dando uma beliscadinha já no feltro, saio com ela lá atrás e puxo para dar esse acabamento da bochechinha do boneco de neve, para ficar mais charmoso, tá bem? E a gente sai novamente, com um pouquinho mais pro lado, da onde a gente fez o primeiro ponto, puxo novamente e vou inserir mais uma pérola. Coloco essa pérola, deixo ela cair neste pontinho e volto lá para trás. Sempre dando uma puxadinha para ele fazer esse efeito do olhinho, dando ele ao boneco de neve essa bochechinha, essa carinha mais gorduchinha, certo? E a gente arremata aqui atrás para finalizar. Corto a peça, o resto da linha. E agora a gente vai colar a cabecinha ao corpo. Como a gente vai fazer? Vou passar um pouquinho de cola aqui, não muito, se bem que se você passar muito e ele vazar, não tem problema, porque a gente vai colocar o cachecol do boneco de neve. Então, você pode passar a cola aqui e fixar a cabecinha, mesmo que apareça. Vamos segurar um pouquinho, só para ela poder fixar e secar. E aí, a gente vai colocar o chapéuzinho do boneco de neve. Essa parte que está aberta, a gente abre para colocar na cabecinha, certo? Deixa eu só fixar mais um pouquinho. E a gente prende aqui. Como eu vou prender? Eu vou passar cola aqui, para já quando a gente encaixar o chapéu, ele já ficar fixo.
Então, eu vou passar cola na parte superior da cabeça, de um olho ao outro, mais ou menos a distância. Abro essa peça e fixo o chapéuzinho. Prontinho. E aqui atrás a gente vai pôr um pontinho de cola e puxar um pouco para baixo. Então, a gente passa a cola na parte inferior do chapéu e puxa um pouquinho para baixo, porque depois a gente ainda vai dobrar esse chapéuzinho. E pronto. Agora a gente vai colocar o cachecol. Nós vamos utilizar uma faixinha de tecido ou feltro na estampa de Natal e vamos envolver no pescocinho dele. Então, a gente põe aqui e dá um lacinho, no caso um nozinho, para a gente poder colocar o nosso cachecol aqui. Lembrando que a estampa fica sempre para cima. Então, para ele não soltar, a gente vai passar um pinguinho de cola na barriguinha e colocar essa estampa virada para cima, para ficar mais bonito. E o mesmo do outro lado. A gente puxa e coloca um pinguinho de cola na barriguinha, virando a estampa do cachecol para cima, para dar um acabamento mais bonito. Como ele ficou compridinho, a gente vai cortar esse cachecol, a parte inferior dele. Vamos pegar uma pérola e colar aqui no cachecol para dar o acabamento. Vamos pegar 2 mini meia pérolas pretas para a gente poder fazer o botão do casaco. Então, a gente cola na lateral do casaco, imitando um botãozinho. Assim. E assim. E agora, a gente vai abrir esse chapéuzinho, jogando ele para o lado, para dar esse charme do chapéuzinho caidinho. Então, a gente vou fazer novamente para facilitar a visualização. A gente vai abrir, unir as duas costuras, só para abrir esse chapéu e dobrar para o lado. Conforme eu dobro, ele já vai formar aqui atrás essa pontinha, para a gente poder passar a cola aqui e unir. Então, a gente vai passar a cola aqui para fechar e nessa pontinha e fechar assim, fazendo o chapéu ficar de ladinho, certo? Esse pomponzinho branco para dar o acabamento na ponta do nosso chapéu. Pego o pompom e fixo aqui. Você pode colar esse pompom antes também. Não precisa ser no final da peça. E ele já está ficando lindo assim, certo? Agora só falta a gente colar o barbante para pendurar ele na árvore de Natal. Então, a gente vai passar a cola nessa parte de trás da cabeça do boneco de neve. Vamos pegar as duas pontas, unir as duas pontas, segurar com uma mão uma ponta e com a outra. E colar. Não tem problema que a cola sai, porque a gente vai usar um círculo de feltro branco para dar o acabamento. Então, a gente passa a cola neste feltro branco e cola por cima. Ele já vai esconder a linha dos olhinhos e o acabamento do barbante para pendurar na árvore de Natal. E para dar o acabamento final da nossa peça, nós vamos passar blush no nosso boneco de neve. Eu utilizo blush mesmo e um pincel de maquiagem. A gente pega o blush bem de leve, dá uma batidinha e vamos fazer pequenos círculos até deixar o nosso boneco de neve mais saudável.
dessa maneira. Caso você tenha caprichado no blush e ficou muito forte, dê leves batidinhas que o blush ele vai saindo, tá bem? Então não tem por que se preocupar. E ele ficou lindo assim. E aí, gostaram? Eu espero que sim. Espero vocês na próxima.